Olá, eu sou o professor Guilherme Nogueira e tenho a satisfação e a honra de participar do documentário denominado Espelho Meu, Quem Sou Eu?, da Universidade Federal de Santa Maria, respondendo algumas questões acerca desse mundo fascinante e intrigante que é o mundo das neurociências. Nos últimos anos, os estudos na área da neurociência vêm ganhando espaço nas discussões acerca do comportamento e da aprendizagem e contribuindo de maneira valiosa para a ampliação do arcabouço de informações e conhecimento acerca da estrutura cerebral, do neurodesenvolvimento e do funcionamento do cérebro, tanto em processos de aprendizado quanto em processos relacionados à produção do comportamento. Isso nos permite novas formas de pensar e agir as estratégias didático-pedagógicas e, desta forma, qualificar os processos de aprendizado, criando mecanismos que se colocam em congruência com as leis da neuroplasticidade, ou seja, como o cérebro se modifica a partir dessa interação do meio com a nossa estrutura neurobiológica. O baixo desempenho escolar das crianças é multifatorial. É importante pensarmos que o cérebro é uma estrutura programada para aprender, porém, não programada biologicamente para aprender a ler e a escrever. Isso são processos da cultura. No entanto, o cérebro é uma estrutura, biologicamente falando, programada para se adaptar às exigências do meio. E dessa forma, o cérebro vai buscar mecanismos neurobiológicos para que isso aconteça. Mas voltando às questões que envolvem ao baixo desempenho escolar, eu penso que deve ser pensado sobre os três aspectos que alicerçam as dificuldades de aprendizagem. Aspectos relacionados com a criança, aspectos relacionados com a família e aspectos relacionados com a escola. No que se refere aos aspectos relacionados com a criança, podemos destacar doenças neurológicas, doenças metabólicas, como por exemplo o hipotireoidismo. Podemos destacar também problemas nutricionais dessa criança, alterações genéticas que coloquem o cérebro numa configuração de transtorno, como por exemplo, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Ainda no que se refere à criança, aspectos afetivo-emocionais ou alterações afetivo-emocionais que podem envolver ansiedade, que podem envolver transtorno depressivo, que podem envolver dificuldade de gestão do estresse. Tudo isso compromete principalmente o direcionamento atencional e, consequentemente, a memória, ou seja, o alicerce do aprendizado. Além disso, os aspectos que envolvem a família, o aporte que essa família deveria dar à escola para esses processos extensivos aos bancos acadêmicos, aos bancos escolares, como, por exemplo, auxiliar a criança nos temas de casa, nas atividades propostas pelo professor ou pela professora, exercícios adicionais relacionados com os contextos ou com o conteúdo praticado na escola. Além disso, e ainda dentro dos aspectos que envolvem a família, o quanto essa família incentiva a criança a aprender, o quanto essa família reconhece as conquistas dessa criança dentro da escola. Isso serve como uma grande alavanca motivacional. Estudos de Harvard mostram que um dos pilares da nossa motivação é a autorrealização. É aquilo que nós conseguimos fazer, aquilo que nós conseguimos dentro dos objetivos realizar. Então o reconhecimento dos pais é de fundamental importância para gerar essa autorrealização. O quanto essa criança também na sua família
se envolve com essa família, a família com a criança, dando a ela um senso de pertencimento. Isso favorece os processos aprendentes. O quanto os níveis de estresse dentro de casa, né, podem comprometer a saúde afetiva e emocional dessa criança. No que se refere aos aspectos de sala de aula, os aspectos relacionados com a escola, nós podemos destacar a riqueza de materiais disponíveis nos processos de aprendizagem, a variedade desses materiais, ou seja, é importante para que eu tenha qualidade no aprendizado, eu ter uma variação estimulatória que utilize diferentes vias sensoriais e que ao mesmo tempo me dê, né, uma continuidade estimulatória, o que nós chamamos de somação temporal, a capacidade ou a estratégia de repetição de um determinado estímulo. Além disso, nós podemos destacar a relação dessa criança com o ambiente escolar, com os colegas, com o professor. Se nós navegarmos um pouquinho, de maneira mais profunda, né, na organização neurobiológica, eu posso salientar que a mesma neuroquímica do vínculo afetivo é a neuroquímica da confiança, é a neuroquímica do comportamento pró-social, é a neuroquímica que modula, que aumenta as descargas de outra neuroquímica essencial nos processos de aprendizagem, que é a neuroquímica relacionada com o humor ou com o bom humor. Por isso que na educação muitas vezes se fala, né, sobre a ludicidade. Então, o quanto o ambiente escolar se torna verdadeiramente acolhedor e deixa essa criança numa condição de bem-estar. Todos esses aspectos são fundamentais para a qualidade do aprendizado. E sim, impactam no desempenho escolar e impactam fundamentalmente, né, na forma como essa criança vai se colocar frente aos processos estimulatórios, aos processos propostos no ambiente da escola. No que se refere às estratégias procedimentais, para melhorar a qualidade do processo de ensino e aprendizagem, é claro que eu vou trazer o alicerce neuropsicobiológico. Se nós pensarmos que a mesma neuroquímica que modula o nosso humor, ou seja, que nos deixa melhor humorados, é a neuroquímica que facilita, amplifica a acuidade sensorial das nossas vias sensoriais. Isso facilita os processos de entrada da informação. Mas além de tudo isso, essa mesma neuroquímica, lá na área da memória, ela serve como uma conexão facilitatória para a consolidação da memória no processo de aprendizado. Por outro lado, a neuroquímica do prazer, a neuroquímica da satisfação, é a mesma neuroquímica que modula a nossa intencionalidade ou a nossa motivação por interesse. É a mesma neuroquímica que modula a nossa atenção e a nossa concentração. E tudo isso tem base no quê? Tem base no prazer. Tem base na forma como essa criança se estabelece no meio aprendente. Como essa criança se estabelece com as pessoas envolvidas nos processos de aprendizado. Isso tudo, dentro da neurociência afetiva, nos mostra um potencial alicerce para os processos cognitivos mais complexos, como pensar, como perceber, como planejar, como executar. Então, como estratégias procedimentais, eu traria a seguinte estrutura: uma boa formação de vínculo afetivo dessa criança com o ambiente de aprendizagem, os materiais ou os recursos didático-pedagógicos envolvidos no processo de aprendizagem, com as pessoas
que se estabelecem nesses cenários de aprendizado. Eu também destacaria a exigência, ou seja, o cérebro é uma estrutura que necessita ser exigido para que provoque modulações, modificações neurobiológicas e com isso, então, consolide melhor o aprendizado. Então, a variação das atividades em sala de aula, porque a memória é um processo associativo, o cérebro não mantém uma informação isolada de todas as outras, então quanto mais processos associativos a sala de aula puder fazer, o professor puder fazer, o conteúdo promover, melhor consolidação de memória esse cérebro vai ter, ou seja, melhor qualidade de aprendizado. Outra estratégia é a repetição. O cérebro também precisa dessa exigência temporal. Então nós precisamos repetir, repetir e repetir. Isso nos dá alterações neurobiológicas capazes de fortalecer as conexões neurais e torná-las com uma qualidade de afinidade comunicativa muito maior. Isso não nos dá só uma capacidade melhor de manter a informação armazenada, mas de evocar, de buscar essa informação de maneira muito mais facilitada. E aqui, por favor, tenhamos cuidado com o que se refere a aprendizado e a educação do aprendizado. Todo esse processo de aprendizado, ele tem como objetivo gerar respostas socialmente desejadas às exigências do meio. Então, toda essa disciplina para o cérebro, para poder evocar essas memórias, trazer esse arcabouço de informações e ajustar tudo isso dentro de um planejamento de resposta em comportamentos socialmente desejados, é um papel de áreas responsáveis pelas funções executivas. Então, exercitar a auto-organização, exercitar o planejamento, exercitar a busca de alternativas, exercitar o julgamento social, exercitar o senso de empatia. Tudo isso não só me permite um aprender melhor, mas me coloca dentro de uma qualidade de educação do aprendizado muito melhor também. Então, aprender é armazenar as informações, ampliar o arcabouço informacional daquilo que me foi estimulado. Educar o aprendizado significa eu ter precisão na seletividade dessas informações e ajustá-las de acordo com as exigências do meio. Então esse processo precisa andar em paralelo. E para mim, isso é que qualifica o processo de ensino e aprendizado. O professor Guilherme não nasceu neurocientista. Eu me tornei neurocientista a partir de uma necessidade própria. Eu vim da área da educação e, ao trabalhar com os meus alunos, uma questão me batia muito forte. Como eu posso ensinar sem compreender como o cérebro aprende? Será que eu estaria sendo verdadeiramente eficiente, eficaz e efetivo, mesmo com todo aquele campo didático aprendido nos bancos acadêmicos? Então isso me levou às neurociências, isso me levou a tentar compreender o cérebro em todas as suas dimensões. Porque para estudar neurociência, dentro dessa complexidade que é o nosso cérebro, nós dividimos os estudos em níveis de análise. Então nós estudamos o aprendizado a partir de alterações e modificações moleculares, a partir de alterações celulares, a partir de alterações de sistemas de redes neurais e a partir de modificações comportamentais. E eu posso dizer que me tornar um neurocientista me permitiu entender muito melhor as etapas de desenvolvimento do nosso cérebro
as leis que regem essa modificação do cérebro e, consequentemente, impactam no aprendizado e na organização e modificação do comportamento. E isso me permitiu novas formas de pensar e agir, as estratégias procedimentais para o uso das ferramentas dentro do processo de ensino e aprendizagem. Eu posso dizer que a neurociência não só me permitiu aumentar esse arcabouço de informações e conhecimentos acerca do cérebro, mas me permitiu entender o quão importante os diferentes processos que acontecem ao longo da nossa vida ou contribuem ou prejudicam os processos no desenvolvimento, ou o próprio desenvolvimento. Eu passei a entender o grande impacto, por exemplo, dos maus tratos em períodos sensíveis do nosso neurodesenvolvimento, ou seja, na infância. A negligência, os maus tratos, o excesso de estresse, não só nos aumenta a probabilidade de transtornos de ansiedade e depressão, mas comprometem verdadeiramente a nossa capacidade de aprender. Navegando nas entranhas da neurociência, ou dos aspectos neurobiológicos, o hormônio do estresse, ele além de inibir a produção de novas proteínas, que é base fundamental do nosso processo de aprendizado, ele ainda degrada proteínas existentes, levando a prejuízos muito maiores. A neurociência me permitiu entender a importância do vínculo afetivo, não só nos processos de aprendizado, mas na organização da conduta social. A mesma neuroquímica responsável pela empatia, responsável pelo vínculo afetivo, responsável pela confiança, é a neuroquímica responsável pelas alavancas motivacionais de busca de apoio social, de cooperação. É ela que também auxilia as minhas funções afetivo-emocionais a se manterem em equilíbrio, me diminuindo o nível de estresse, o nível de ansiedade. Me coloca uma leitura de mundo muito mais facilitada e muito mais pró-social. Por exemplo, quando queremos ensinar regras de convivência para as crianças, quando queremos ensinar regras sociais para as crianças, hoje nós sabemos, dentro da neurociência, com base nos aspectos neurobiológicos, que quanto maior a descarga de ocitocina, que é essa molécula do vínculo de afeto, mais disposta ou mais pró-social essa criança se torna, não só para entender as regras sociais, mas para cumprir com as regras sociais, para se manter dentro do seu arcabouço de comportamento, organizada a partir das regras sociais. Então os ganhos foram inúmeros dentro dos meus estudos e da minha trajetória dentro da neurociência. Eu hoje agradeço muito por poder ter acessado esse fascinante e intrigante mundo da neurociência e falo com paixão. Parafraseando um escritor americano que diz que educar ou ensinar sem levar em consideração as leis que regem a neuroplasticidade, a modificação do cérebro, seria como tentar fazer uma luva sem levar em consideração as dimensões da mão.